primeira coisa que eu fazia, né, na minha redação, para começar a escrever uma redação, era me perguntar qual que era o tema. Então, o primeiro passo, a gente vai falar aqui hoje sobre passos, né? Passos sobre como escrever uma redação. Então, o primeiro passo da redação é qual é o meu tema? O tema que eu escolhi para a gente analisar hoje é a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Esse é o tema que a gente vai falar hoje. Então, é violência contra a mulher. Meu primeiro passo, analisar o meu tema. Então, qual que é o meu cunho? Qual que é o cunho desse tema? O que ele fala? Entendeu? Ele é social, tem a ver com saúde, tem a ver com algum tema abstrato. Por exemplo, na ESA já caiu um tema sobre ambição. Então, ele é bem abstrato, bem, assim, um tema bem relativo, que não tem a ver com sociedade, entendeu? Então, o tema de hoje, o cunho dele é social. Qual que é o tema principal dele? Violência, certo? Só que contra quem? Então, qual que é o meu sujeito? Qual que é o sujeito do meu tema? A mulher. E qual que é o problema principal que ele está nos cobrando, nos pedindo? Não é só a violência contra a mulher, mas sim a persistência dessa violência, entendeu? Então, isso nos faz pensar que a gente tem que levantar o quê? Motivos para essa persistência da violência contra a mulher. E não só falar sobre a violência. A violência contra a mulher é isso, isso, isso. Não, a gente tem que bater os motivos. Por que essa violência persiste nos dias atuais? Esse é o tema. Esse é o problema principal. E o local. A ESA, normalmente, ela cobra, né, o local sempre no nosso país. Então, é sempre algum tema relativo a algum problema social brasileiro, algum problema no Brasil. Então, o local é o Brasil. E por que eu faço isso? Porque a primeira coisa que eu vou fazer é analisar o meu tema. Porque senão eu posso fugir do tema. E como eu acabei de falar aqui, se a gente não pensar, por exemplo, na persistência da violência e só falar sobre a violência em si, de uma forma genérica, você pode fugir do tema. E aí pode caracterizar uma fuga parcial do tema. Porque a gente tem dois tipos de fuga. A fuga total, que a pessoa simplesmente varou no tema da redação, né? Falou de nada com nada, não sabia o que falar e falou nada com nada, não casou o tema com a redação. E a fuga parcial, que seria esse exemplo que eu acabei de dar, a gente falar de uma forma genérica da violência e não falar sobre a persistência dela, que é o problema principal do nosso tema. Então eu faço isso, primeiro passo, analisar o tema, para que eu não fuja, né? Não fuja do tema e perca pontuação. E um dos critérios, né, de correção da nossa redação é isso, o tema. E vocês vão ver no finalzinho dessa live de hoje. Ok? Próximo passo. Realizar o brainstorming. Quem estava na live de ontem, né? Na live que eu fiz ontem sobre os preparativos para a ESA, sabe do que eu estou falando. Eu disse que iria explicar hoje. O que é o brainstorming? Qual que é o meu passo 2? Assim que eu peguei a prova da ESA, eu vou pegar a minha folha de rascunho e vou realizar essa tempestade de ideias. Entendeu? O que eu vou fazer? Eu vou anotar tudo que me vem à cabeça sobre o tema. Quais são os conhecimentos intrínsecos que eu tenho sobre esse tema, entendeu? Quais são os conhecimentos intrínsecos que eu tenho sobre a persistência da mulher, persistência da violência contra a mulher no Brasil? O que eu sei sobre esse tema? Eu vou anotar lá na minha folhinha de rascunho. Eu vou descrever o tema, o que é isso, o que é a violência contra a mulher, por que ela acontece. Eu vou fazer descritivo mesmo, a violência contra a mulher é causada por isso, isso e isso. Isso é descrever. É simplesmente pegar e fazer uma descrição do que está acontecendo. Alusões históricas. Então vamos lá. O que são alusões históricas? É uma história. A alusão histórica é simplesmente você contar uma história que já aconteceu, entendeu? A pegar algo relativo no passado sobre esse tema, sobre a violência da mulher. Algo que aconteceu, por exemplo, a sociedade patriarcal, no Brasil colônia, na Grécia Antiga, como que as mulheres eram tratadas, lá no passado, entendeu? Se elas tinham direitos ou não. Isso é trazer uma alusão histórica do passado e colocar na sua redação. E você consegue colocar muito valor na sua redação quando você faz isso, certo?
E eu vou estar lá, anotando no meu rascunho, todas as alusões históricas que eu conheço sobre esse tema, ou eu vou escolher uma que eu sei que é importante e vou estar anotando. Acontecimentos comuns, outra coisa muito importante também, falar sobre fatos recentes que aconteceram sobre esse tema. A gente vai exemplificar daqui a pouco alguns fatos desses que a gente poderia colocar, né? Algo que aconteceu na mídia de importância, né? Algo que aconteceu, alguma violência contra alguma mulher famosa, algum caso famoso que aconteceu na mídia. Então, se você souber também, escreve lá no seu rascunho que você pode utilizar na sua redação. Relatar algum assunto midiático, né? Eu acabei de falar. Algumas leis que você sabe que existe sobre esse assunto, né? A Lei Maria da Penha, algumas campanhas, por exemplo, Todos por Elas, algo desse tipo, alguma campanha sobre violência contra a mulher, entendeu? Dados concretos e verídicos, porcentagens, números, muito importante para uma redação, porque mostra que você tem um conhecimento prévio, entendeu? Conhecimento prévio sobre aquele assunto. Que você não está só escrevendo algo genérico, mas você sabe o que está acontecendo no seu país. Então, se você tem algum dado que seja verídico, tá, gente? Não pode ser algo inventado. Mas se você tem algum dado sobre violência da mulher, por exemplo, a violência da mulher cresce a cada ano em 5, tantos por cento, algo assim, entendeu? Ou 3.000 mulheres morrem a cada, sei lá, 1 hora no Brasil. Feminicídio ocorre, entendeu? Fatos verídicos e porcentagens, dados concretos sobre esse tema. E como que eu adquiro esses dados concretos? Estudando, pesquisando, cara. Quando eu estudava para redação, né, e eu pegava mais esses temas sociais, temas que a gente consegue achar fatos mesmo na mídia, né, na internet, em jornais, eu anotava, ou eu fazia uma redação sobre aquilo, decorava alguns dados que eu sabia que dava para usar, entendeu? E eu sempre estava pesquisando esses dados, assistindo jornal. No meu celular, antes eu utilizava o Android, né? Então, quando eu passava pro lado, quem tem Android sabe, que tem aquelas notícias, né? Aquelas notícias do dia ali. E eu tava sempre analisando aquilo, eu era louca das notícias. Juro. Alguém me perguntava alguma coisa, eu já até sabia o que estava acontecendo, porque eu tava o tempo todo buscando conhecimento sobre isso, para caso eu precisasse colocar numa redação, eu saberia, entendeu? Falar. E uma coisa muito importante também, que é o nosso último tópico ali, que são as citações. Frases famosas, né, de alguma personalidade que está envolvida com o seu tema, ou até mesmo que não esteja envolvida, mas que se encaixe, entendeu? Frases que você consegue achar muitas, mas muitas citações mesmo que falam sobre violência. Então, se você colocar alguma frase de alguma personalidade importante, alguma frase de efeito dentro da sua redação, vai dar muito valor para essa redação, entendeu? Então, vocês também precisam estar sempre buscando ali citações mais genéricas que vocês consigam encaixar em mais temas. E a gente vai ver algumas citações hoje, né, durante essa live, que eu vou mostrar para vocês. Como também que a autora, né, da redação, ela também utilizou uma citação e a gente vai ver como ela fez. E eu vou explicar para vocês hoje também como realizar uma citação de forma direta e de forma indireta. Porque às vezes a pessoa até sabe, né, uma frase ali boa para colocar na redação, uma citação legal de alguém, mas não sabe como colocar e deixa de colocar porque tem medo de errar na hora de escrever ali, né, na estrutura mesmo, ok? Vamos lá, os exemplos agora de alusões históricas. O nosso tema é persistência da violência contra a mulher. Então, um exemplo de alusão histórica que eu poderia utilizar é, tendo por base o entendimento de Pinaf na Grécia Antiga, não havia de se falar de direitos jurídicos para as mulheres. Tá vendo? Lá na Grécia Antiga, ele já fala que as mulheres não tinham direitos. Isso é uma alusão histórica, né? Aí ele continua. Outro ponto que não dizia respeito a essas era de educação. Então, elas não tinham educação também na época. Vale ressaltar também que nem aparecer sozinhas em público elas poderiam. O homem, além de não possuir todos os direitos, era também uma espécie de possuidor absoluto da mulher. Então ele já fala lá na Grécia Antiga que a mulher era um objeto, né, na mão do homem, que ele tinha total
poder sobre essa mulher, do direito de vida, né? Do direito sobre a vida dessa mulher. Então, ó, Grécia Antiga é uma alusão histórica. A outra alusão histórica lá no Império Romano também. No Império Romano, a mulher levava o título de res, ou seja, coisa, para mostrar o seu autoritarismo. O homem usava de violência para com a mulher. Então ele já fala, né, de casos de violência lá no Império Romano, já trazendo uma alusão histórica também. E ele poderia colocar na redação dele, iniciar com essa alusão histórica e falar. E essa violência ainda persiste nos dias atuais, entendeu? Ainda persiste no Brasil, algo desse tipo, de trazer do passado e corroborar que há uma persistência no futuro, entendeu? A alusão histórica ela é muito boa para isso, para você tratar de temas que ainda persistem na sociedade, entendeu? Então, a alusão histórica, bota aí, anota aí no seu caderninho que é algo importante. Próximo exemplo. Descrever o tema, né? A gente tem que descrever o tema. O que é isso? A gente pode começar uma redação ou fazendo uma alusão histórica, que é a forma que eu gosto de começar, ou então descrever o tema, tá? Eu não sei nenhuma alusão histórica sobre esse tema, não tenho um conhecimento prévio, né, sobre o tema que vai cair na redação. E o que eu posso fazer então, já que eu não tenho? Faz uma descrição do tema. A sua introdução vai ser a descrição do seu tema. Então, vamos lá. Como seria a descrição do tema de hoje, né? Da nossa live de hoje? Tá aí, ó, um exemplo. A violência contra a mulher. Então, você começa assim. Qual que é o seu tema? Não é violência contra a mulher? Então, você vai descrever isso. A violência contra a mulher é um produto de uma construção histórica. Viu que ele está descrevendo o que é a violência? Então, portanto, passível de desconstrução, que traz em seu seio estreita relação com as categorias de gênero. Ele está descrevendo por que a violência contra a mulher qual é a relação, né, que tem a ver com essa violência. Categorias de gênero, classe, raça, etnia e suas relações de poder. Por definição, tá vendo que é o tempo todo ele descrevendo ou definindo o que é o tema? Ó, por definição, violência contra a mulher pode ser considerada como toda e qualquer conduta baseada no gênero, que cause ou passível de causar morte, dano ou sofrimento nos âmbitos físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública quanto na privada. Perceberam o que é descrever o tema? Como um exemplo é importante para vocês fazerem no dia, na prova, na redação de vocês? Então tá aí, essa é a descrição fiel do tema. Descrição fiel do que é a violência contra a mulher. Ó, ele até usa um conectivo, né, por definição, para ele mostrar que ele está descrevendo realmente esse tema. Entendeu? Então esse é o nosso segundo passo. Próximo exemplo. Casos famosos, né, que a gente já comentou. Ó, um caso famoso que a gente poderia usar nesse tema aí da violência contra a mulher. Em 2016, ó. Menor de 16 anos é vítima de estupro coletivo. Todo mundo viu isso na internet ou na televisão. Todo mundo viu isso. Então, todo mundo sabe algum caso aqui, algum exemplo de qualquer tema que cai sobre a redação se for de um cunho social, certo? O caso ganhou repercussão após um vídeo viralizado na internet. Uma menina de 16 anos foi estuprada coletivamente por jovens e teve imagens de ato gravadas e divulgadas na rede, onde a jovem é exibida nua e desacordada. Todo mundo sabe esse tema. Em São João dos Campos, tá? Em São José, eles tá bom. São José dos Campos, São Paulo. Jéssica Vitória foi esfaqueada 17 vezes pelo ex-companheiro por conta de ciúmes. Tá vendo? Outro caso famoso que poderia ser encaixado na redação. Um motivo por que as mulheres sofrem essa violência? Por ciúme, muitas vezes por próprio ciúme do companheiro, ou companheiro que não aceita uma separação, entendeu? É um outro motivo, uma outra causa que vocês poderiam encaixar na redação de vocês como uma causa para violência contra a mulher. E aí, o que vocês fazem? Colocam um exemplo. Vocês podem falar, um dos motivos para que a violência da mulher ainda persista são os próprios companheiros. Por quê? Os companheiros ainda têm... Aí você volta lá na Grécia Antiga, se você citou na alusão, ó. Ainda tem aquele... Onde vai falar?
ainda acham, né, que tem o poder sobre a mulher, que tem esse poder absoluto contra a mulher, sua companheira, e acha que pode agredi-la. E aí, muitas vezes por conta de ciúme ou não aceitação de uma separação, né, o rompimento de uma relação. Como, por exemplo, entendeu? Aí coloca assim, como o exemplo da moradora de São José dos Campos ou de Jéssica Vitória, né, vítima do seu ex-marido, seu ex-companheiro, que foi esfaqueada 17 vezes por conta de ciúmes. Viu como um exemplo dá valor para sua redação? Vocês precisam de exemplos, até para corroborar alguma causa do motivo, né, do tema da sua redação. Então, exemplos. Outra dica muito importante. Próximo são os dados concretos que eu falei para vocês. E aí, ó, algumas dicas de dados concretos, né, alguns exemplos. Ó. O Brasil teve um aumento de 7,3% nos casos de feminicídio em 2019, em comparação com 2018. Aponta o levantamento feito pelo G1 com base nos dados oficiais dos 26 estados do Distrito Federal. Olha lá, são 1.314 mulheres mortas pelo fato de serem mulheres, uma a cada 7 horas em média. Então, eu posso usar isso no meu tempo, na minha redação, entendeu? Não precisa ser fiel, assim, 1.314, mas eu posso colocar, sei lá, em base 1.300 mulheres, entendeu? Uma mulher a cada 7 horas morre, é vítima de violência contra a mulher e é morta, entendeu? É assim que a gente usa os dados concretos. A gente pode usar tanto no desenvolvimento quanto ali na introdução também, na descrição também funciona, para dar valor ao meu título, né, à minha redação, para que o redator, quando ele for ler sua redação, ele saiba que você tem um conhecimento prévio, que você estudou para aquilo. Não é mais uma redação genérica que você só jogou ali suas ideias e não colocou nada de valor, entendeu? Ó, outro dado concreto, ó, casos de feminicídio crescem 22%, embora muitos avanços tenham sido alcançados com a Lei Maria da Penha, viu? Lembra que a gente falou de lei? Tá aí, ó, uma lei. Se você conseguir saber o número da lei também, mostra valor? Mostra, ó, Lei Maria da Penha, Lei 11.340. Ainda assim, hoje contabilizamos 4,8 assassinatos. Eu poderia colocar 5 assassinatos. Não precisa ser algo muito exato, mas é bom que você tenha mais ou menos uma noção de quanto é, né? Para não ficar muito assim fora do padrão, né? Se você colocar, sei lá, 100 assassinatos a cada 100 mil mulheres, também não vai rolar. Mas você sabe que é um número ali entre 5, entre 6, entendeu? Aí você coloca 5 assassinatos a cada 100 mil mulheres, número que coloca o Brasil no 5º lugar no ranking de país nesse tipo de crime. Então, se você sabe que o Brasil é o 5º país no ranking, né, de um país que sofre violência contra a mulher, que a mulher sofre esse tipo de violência, também é interessante colocar na sua redação, entendeu? E agora citações, né, que eu já tinha comentado. E tá aí, ó, não se nasce mulher, torna-se mulher, Simone de Beauvoir, que é uma feminista importante, né, uma escritora, que fala muito sobre esse assunto, sobre violência contra a mulher. Interessante colocar na redação. Ó, pela maior parte da história, Anônimo foi uma mulher, Virginia Woolf. Nós todos não podemos ser bem-sucedidos quando metade de nós é retida, que é a Malala, que é aquela garotinha que sofreu, né, aquele atentado. Eu agora não estou me lembrando aonde, mas é no Oriente Médio, né? A violência é a resposta de quem não tem razão. Tá vendo que é uma mais genérica? Não é necessariamente uma violência contra a mulher, mas é uma violência. E eu consigo colocar em qualquer tema que envolva violência. Seja violência contra, sei lá, crianças, violência contra idosos, violência... qualquer tipo de violência, entendeu? Eu posso utilizar, ó, a violência é a resposta de quem não tem razão. Danilo Gentili, um apresentador, escritor que todo mundo conhece. Entendeu? Tá? Famoso, normal, todo mundo conhece. E agora o nosso passo 2 para fazer o brainstorming. E eu tava falando, né, com vocês na live de ontem que tinha algumas perguntas padrão para a gente poder responder esse brainstorming para depois encaixar na redação.
E como que é feito? Vamos lá, a primeira pergunta, anota aí, já toma nota que é importante, vocês vão precisar saber essas perguntas para fazer no dia da prova. Por que a situação é um problema? Por que a situação é um problema? Então vocês vão levantar o que agora? As causas. Causas do problema. Ao longo dessa live vocês vão perceber que a redação ela é feita, construída de causas e consequências. Basicamente, se você conseguir levantar causas, consequências desse assunto, e nisso tudo, colocando dados verídicos, citações, alusões históricas ou descrição, a sua redação vai tirar uma nota 10. Claro, mas se você colocar, né, uma organização boa, escrever de uma boa forma, com uma gramática, ortografia, mantendo ali, né, a concordância verbal, nominal, fecha para o 10. Vocês vão perceber isso. Então, a primeira pergunta: por que a situação é um problema? Vamos lá. A violência contra a mulher no Brasil tem apresentado aumentos significativos nas últimas décadas. O problema que o nosso tema está cobrando é a persistência da violência contra a mulher. Então, a gente já fala que o problema aqui é que ele tem aumentado, né? Que essa violência tem aumentado de forma significativa. Esse é o problema. E aí, a gente vai começar o que agora? A levantar as causas. Por que essa persistência tem acontecido? Por que não há uma melhora nesse tema, né? Por quê? Então, vamos lá, levantar as causas sobre o tema. Escrever, no mínimo, 2 problemas diferentes. Eu preciso de 2 problemas diferentes. Vocês vão perceber daqui a pouco por quê. Então, eu vou levantar 2 causas do porquê essa situação é um problema. Por que a violência contra a mulher é um problema? Levante 2 causas. Anota aí, levantar 2 causas. Diferentes, tá? Não é para escrever basicamente a mesma coisa ali e fazer uma redação super genérica falando o tempo todo de uma coisa só. Não. É no mínimo 2. E o que impede essa situação de ser resolvida? O que impede essa situação de ser resolvida? Anota aí. O que levou para o agravamento destes problemas? Vamos lá, ó, vamos começar a responder, né, de acordo com o nosso tema de hoje. O Brasil ainda não conseguiu se desprender das amarras da sociedade patriarcal. Essa é a primeira causa. Então, amarras da sociedade patriarcal. Primeira causa, fato aí, histórico, causa histórica para o nosso tema aqui, que é a violência contra a mulher. Segunda causa, estigma do machismo na sociedade brasileira, né? Ou seja, uma causa ideológica, machismo. Porque o que impede essa situação de ser resolvida? São leis mais rigorosas? É uma mudança de pensamento, no caso, né, da ideologia? É uma impunidade para os agressores, né? Não acontece de fato justiça nesse caso? Então, a gente tem que levantar o que impede e o que está agravando esse problema. Então, vai estar lá, anotadinho tudo certinho, sobre brainstorming sobre isso. Responda essas perguntas. Próximas perguntas. Vamos lá. Por que a gente já fez? Causas. E agora as consequências. O que esse problema pode causar? Quais são as consequências? Quais são as consequências desse tema? Então, as mulheres são objetificadas e vistas apenas como fonte de prazer para o homem. Consequência. Constrói-se uma cultura do medo, no qual o sexo feminino tem medo de se expressar, medo de denunciar. Segunda consequência. Aumento do número de mortes por feminicídio, estupros. Terceira consequência. Retrocesso social quanto à defesa e direito das mulheres. Outra consequência. Então, estou lá no meu brainstorm, peguei minha folhinha e vou anotar agora a minha terceira pergunta. Quais são as consequências? Ok? E as últimas perguntas que é: como? Como resolver essa situação? Como resolver essa situação? Quem vai resolver? Como vai resolver? E para que vai resolver? Você tem sempre que responder essas perguntas resolvendo lá os problemas que você criou. Então você vai voltar nas suas causas e vai resolver esses problemas que você acabou de criar, ou seja, a sociedade patriarcal, né, que era o primeiro problema, e o machismo, que era o segundo problema, a segunda causa. O medo de denúncia também é outra causa.
a mulher ser vista como objeto, outra causa. Então você vai escrever como resolver essas situações, entendeu? Não é só como resolver, você não vai escrever de forma genérica como resolver a violência da mulher, não. Violência contra a mulher, não. Você vai resolver sempre os problemas que você criou. Por isso que as perguntas são importantes, para você não se perder no texto, entendeu? Não começar a escrever tudo que vem na tua mente de forma aleatória. Você tem sempre que estar amarrando uma coisa na outra. Eu tenho que amarrar as minhas causas, eu tenho que fazer as minhas consequências de acordo com as causas que eu levantei, e eu tenho que resolver as minhas consequências agora, com essas últimas perguntas, entendeu? Não é nada aleatório, por favor, hein? Tem que ser amarradinho tudo que você acabou de responder. Então vamos lá. Como resolver? Conscientização da natureza histórica da desigualdade de gênero precisa ser trabalhada desde o ensino escolar. Essa é a primeira forma de resolver o primeiro problema que a gente causou, né? A nossa primeira causa, que é o fato histórico. Trabalhar tanto com ações pontuais específicas, como com as políticas públicas transversais. Ao se adotar as políticas públicas transversais, objetivando o quê? Agora a gente vai resolver o problema lá do machismo, né? Da questão de ideologia. Objetivando a igualdade entre homens e mulheres. Encontra-se um norte a trilhar na busca de um caminho que modifique o panorama da violência em geral e a de gênero em particular. Ou seja, a gente acabou de criar duas formas de resolver os problemas que a gente, né, das causas que a gente levantou, tanto o fato histórico da sociedade patriarcal, tanto a questão ideológica. Tá vendo como é amarrado? Tá vendo como as perguntas, elas formam já a sua redação? Ela já te dá tudo pronto. Só que você precisa fazer isso quando você iniciar a tua prova. Por isso que eu falo, não vá para matemática, não vá para português logo de cara. Leia o tema da sua redação. Leia, faça a análise do primeiro slide que a gente fez agora. Faça a análise do tema. Qual que é o meu tema, para eu não fugir? Segundo, vou começar a responder essas perguntas na folha de rascunho, para eu já deixar amarrado, já conseguir levantar as ideias da minha redação e deixar ela toda amarradinha para que no final da prova eu só dê ali uma lapidada final e passe para minha folha, entendeu? E agora, quem vai resolver? É a próxima pergunta. E aí a gente tem o mnemônico, né, que eu gosto bastante. A gente vai falar um por um desse mnemônico, desses agentes. Porque em toda a redação, a gente tem que saber como resolver, mas a gente também tem que dar a pessoa responsável por resolver. Uma redação que cobra bastante isso é a redação do Enem. Ela cobra bastante isso. Mas na redação da ESA, se você fizer isso, também vai ter uma nota muito grande, porque você vai estar resolvendo algo que você criou na sua redação e sempre corroborando ali tudo que você acabou de falar. Então a gente vai falar a função de cada um desses agentes, que é o GOMIFES, eu gosto de falar desse mnemônico, que é o GOMIFES. Então, o GOMIFES. G, que é de governo. Organizações não governamentais, que todo mundo conhece como ONGs, né? Mídia, televisão, internet. Indivíduo, família, escola e sociedade. Então, anota aí, GOMIFES, e anota esse mnemônico. Anota todos esses agentes de como resolver. Quem vai resolver? E agora a gente vai ver como esses agentes conseguem resolver. Vamos lá. Próxima pergunta. Como e para quê? Então, como eu vou resolver o meu problema e qual a finalidade? Para que eu quero resolver esse problema? Então, a gente vai falar agora das funções de cada agente, das funções do GOMIFES, ok? Governo. Eu vejo muitas redações mesmo, falando assim lá no final. Que o governo precisa resolver esse problema. O governo precisa criar políticas públicas que, sabe, sempre de uma forma muito genérica. O governo precisa fazer isso, o governo precisa fazer aquilo. O governo é o responsável por isso. Sempre falando do governo de uma forma muito genérica.
E todo concurseiro que não sabe como fazer essa proposta, né, na conclusão, usa o governo como agente, todo. E fica muito genérico e não fica bom, porque o governo ele é o agente mais difícil de ser responsabilizado. Então, para fazer uma proposta de intervenção excelente, precisamos entender como funciona a função desse agente de forma aprofundada. Então, o nosso regime democrático ele tem 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. A gente vai falar sobre cada um deles. O poder executivo, como o próprio nome já disse, ele executa as leis. Então, se eu quero colocar na minha proposta de intervenção alguma lei que não está sendo executada, se eu quero também implementar alguma lei ou vetar algum projeto de lei que já existe, por isso que a gente fala que tem que ter o conhecimento prévio, né, do projeto de lei, de uma lei já existente, eu coloco o Poder Executivo deve, né, é preciso que o Poder Executivo execute a lei tal, pois ela não está sendo, não sei, utilizada de forma correta, ou vete algum projeto de lei que fere alguma determinação que você acredita, né? Então a gente pode falar sobre o poder executivo. Já o legislativo, ele vai ser responsável por criar e elaborar leis no Brasil. Então, eu posso dar uma proposta de intervenção criando uma lei. Posso. Se eu quiser criar alguma lei que não existe, né, alguma lei interessante que eu acho legal, eu posso até dar um nome para essa lei na minha redação. Não sei, se eu quero criar uma lei, por exemplo, contra, né, a violência contra o feminicídio. Então eu posso, não sei, inventar uma lei todos por elas, né, não sei se já existe, não é não, como já existe, né. Então eu posso inventar uma lei desse tipo para tratar sobre esse assunto da violência contra a mulher. E aí eu posso utilizar o poder legislativo, deve criar uma lei, sugere o nome para a lei, a fim de que, aí diz lá, para que serve a tua lei, para que serviria, entendeu? Fica muito interessante também utilizar o poder legislativo na proposta de intervenção. Já o poder judiciário, ele vai fiscalizar o cumprimento de alguma lei e julgar aqueles que não estão cumprindo essa lei. Então, por exemplo, se a minha proposta, se a minha redação fosse sobre corrupção, eu poderia colocar na minha proposta alguma ação, né, contra uma lei que não está sendo seguida, né, uma lei anticorrupção que não está sendo seguida pelos nossos governantes, né, então eu posso colocar que o Poder Judiciário ele precisa fiscalizar, aí bota o nome da lei, ou então a lei que julga, a lei que procura, né, tentar agir contra a corrupção, algo desse tipo, entendeu? Julgar aqueles que não estão seguindo, ou seja, julgar os governantes com mais rigor, através da lei tal. O Poder Judiciário compete, a ele compete e fazer isso, entendeu? Então, por isso que é importante a gente saber o que cada um faz, cada função, para que a gente possa utilizar corretamente na intervenção. Não adianta só chegar e falar que o governo precisa fazer isso, porque o governo é algo muito amplo. A gente precisa saber qual a esfera correta para fazer, né, aquela ação que a gente precisa, aquela intervenção que a gente precisa. Então, dentro do Poder Executivo também existem os ministérios, né? Como eu falei, que são umas esferas mais direcionadas. Então, eu gosto de usar bastante os ministérios. Porque, por exemplo, alguns exemplos. Tem o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, se o seu tema da redação for alguma coisa relacionada a essa informação, a esse tema, você utiliza o Ministério da Agricultura, né, como um tema sobre a fome, sobre o uso de agrotóxicos, sobre colheita, não sei, sobre algo assim no Brasil, né. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, caso seja algo relacionado aí à tecnologia, né, uso de, não sei, redes sociais, uso de fake news, algo do tipo. Ministério da Cultura também tem muito a ver com isso, né, com essa parte de mídia, de televisão, de criação de alguns projetos sociais também funcionaria. Ministério da Defesa, né, falando, não sei, algo sobre Forças Armadas ou não,
ou algo sobre também, não sei, a violência ou algum tipo de guerra, algum tipo de intervenção no Brasil. Ministério da Educação, que a gente utiliza muito, né? Porque a gente utiliza o agente escola bastante nas propostas de intervenção, sugerindo alguma intervenção lá desde o ensino, né? Desde as escolas, as crianças, adolescentes, algum tema sobre bullying, algum tema que se refira mesmo a esse tipo, né? A esse público, né? Esse público de crianças e adolescentes. Ministério da Fazenda, caso se trate sobre economia, né? Caso o tema se trate algo sobre a economia do país, corrupção, ou mesmo a economia que está em declínio, algo do tipo. Ministério da Justiça, para a gente poder falar aí sobre também, né, temas sobre violência no país. Ministério da Previdência Social, caso eu queira falar, né, sobre a Previdência Social, sobre a aposentadoria, sobre suas mudanças, sobre idosos, né, um tema sobre idosos, melhor qualidade de vida para os idosos. Ministério da Saúde, caso seja um tema relacionado à saúde, como o meu foi, né, sobre a doação de órgãos no Brasil. Não sei, caso caia algo sobre a pandemia, algo, não sei, sobre a busca de uma vacina, sobre lidar com esse momento, né, da pandemia. Então, funciona, eles são bem específicos e funcionam para temas específicos, então dá para utilizar bastante. E como proposta de intervenção, você pode sugerir que o governo, em seu nível específico, né, em seu ministério específico, em seu poder específico, crie, amplie, reformule, fiscalize leis, aumente salários, faça investimentos, estabeleça parcerias com outros agentes, que a gente vai ver agora, né, os outros agentes, como, por exemplo, as ONGs. O que são ONGs? ONGs, elas são instituições sem fins lucrativos que podem atuar em diferentes áreas, né, como saúde, meio ambiente, educação. Elas não fazem parte do Estado, mas elas também são responsáveis por oferecer serviços sociais. E quando a gente fala que as ONGs elas são responsáveis por oferecer esses serviços sociais, a gente tem muitas formas diferentes de colocar as ONGs como um agente na sua proposta de intervenção. Então, a gente consegue criar um serviço social que não existe, né? Como eu dei o exemplo dos meus alunos, a gente fez uma redação sobre fome. Um dos alunos ele fez uma proposta de intervenção que era unir, né, o governo na sua esfera lá específica com as ONGs. Para quê? Para arrecadar, né, de supermercados, de alguma iniciativa privada, de feiras, esses alimentos que normalmente são descartados por, não sei, estar próximo do prazo de vencimento ou não está ali tão bonito, né, para consumo, para compra. E aí essas iniciativas, né, são passadas para uma ONG para que ela crie um serviço social de doação desses alimentos que seriam descartados, desperdiçados. E foi criada essa proposta de intervenção, né, criar um serviço social para moradores que não têm, né, são moradores carentes, moradores de rua, para que possam receber a doação desses alimentos. Esse agente ele é responsável por ações solidárias, como eu acabei de falar. Ele promove ações solidárias, doações, né? Ajudar pessoas mais carentes, pessoas que precisam. E tem um papel importante de pressão política na sociedade. Então, as ONGs elas podem atuar complementando e auxiliando em algum projeto, né, de que já existe, ou criar algum projeto, promover campanhas de conscientização, né, sobre algum tema específico, né, como esse, a fome, prevenção, né, organização de oficinas, palestras. Por exemplo, poderia criar alguma oficina, alguma palestra para falar sobre a violência contra a mulher? Poderia. Elas também podem doar e receber investimento para aplicar em melhorias objetivas pela organização. Como eu disse, ela pode receber também doações, como a gente acabou de falar aqui, dos alimentos que serão jogados fora, para criar ali uma ação solidária, um projeto social. O próximo é a mídia, que também é muito utilizada, né? A gente fala, a mídia precisa promover campanhas de conscientização
precisa promover a informação. Então, a mídia ela é bastante utilizada. E a mídia nada mais é do que os meios de comunicação, né, utilizados para transmitir mensagens, porque ela alcança diversos públicos de diversas formas. Então, ela tem grande poder para influenciar cidadãos, pautar alguns debates. Então, ela pode ser responsável por promoção de informação, de campanhas educativas, além de ser um canal de comunicação, né, entre o governo e a sociedade. Então, se eu criei, por exemplo, algum projeto de lei, alguma lei específica, e eu quero que essa lei seja divulgada amplamente para a sociedade, eu posso utilizar o governo, né, e a mídia junto, com agentes que trabalham em conjunto para divulgar essa lei que eu acabei de criar, para divulgar algum projeto social, para divulgar alguma ação solidária de uma ONG, entendeu? E os principais veículos midiáticos são, não sei, jornais, música, revistas, jornais, revistas, televisão, rádio, ainda as mídias sociais que hoje, né, a gente utiliza muito, que a gente está utilizando agora, que é a internet, né? Facebook, YouTube, Instagram, todas essas mídias, essas redes sociais funcionam muito bem também. Só que elas podem ser citadas na proposta de intervenção, mas a gente tem que refletir um pouquinho sobre a aplicação, né, da atuação dela. O próximo seria o indivíduo e a iniciativa privada, como a gente acabou de falar aqui, né, dos supermercados, de doação de alimentos. A gente pode também utilizar a iniciativa privada. Então vamos falar do indivíduo primeiro. Quando o indivíduo ele tem o acesso necessário e é consciente sobre o seu papel na sociedade, ele também pode ser utilizado como agente para a mobilização de outras pessoas. Então, no caso aqui do nosso tema da violência contra a mulher, eu posso utilizar a sociedade, algum indivíduo, né, importante, não sei, ou até mesmo os homens ou as mulheres, para ser utilizado para a mobilização de mais pessoas para essa causa, entendeu? As feministas, elas fazem isso. A divulgação de informações por meios próprios, né, até mesmo para a mudança de uma atitude em prol de algo. E, por outro lado, a gente tem a iniciativa privada, né? Ela pode também fazer parcerias com órgãos públicos, por exemplo, que vai favorecer a sociedade de determinada forma e, ao mesmo tempo, garantir algum benefício. Então, eu posso sim utilizar uma empresa privada, algo privado, em parceria com algum órgão público, desde que essa empresa ganhe, sei lá, uma isenção fiscal, uma divulgação maior na mídia, algo em prol, para que ela ajude a sociedade de alguma forma. Então, e aí tem a família, que também é um outro agente muito importante, muito utilizado, porque a família ela tem um papel social fundamental na formação ética, educacional também, emocional de cada pessoa, de indivíduos. Por isso, quando os membros são conscientes, né, da família e atuam em conjunto com outros agentes como a escola, a família pode atuar junto com a escola. Como, por exemplo, se o tema for bullying, né, a família tem um papel muito importante, né, na atuação contra o bullying, não é só as escolas. Então, as escolas elas podem ajudar, mas os pais, a família também tem um papel importante de identificar, né, na criança mudanças sociais, mudanças de humor, mudança de emoções, se ela está ficando triste, agressiva. Então, a família ela tem esse papel importante também de ajudar as escolas, né? E elas podem receber parte dessa responsabilidade de uma proposta de intervenção. E a próxima que a gente vai falar é justamente a escola, que é que a instituição escola ela é toda e qualquer que esteja relacionado ao âmbito educacional, né? Como universidades também, centros preparatórios, escola ali desde o básico até ensino superior, né? Elas estão diretamente ligadas à construção e ao reconhecimento de saberes. Então, o que a escola pode propor? Ela pode propor palestras, oficinas educativas, disciplinas. Então, eu posso sim criar uma disciplina, como também um tema que eu propus os meus alunos escreverem foi patriotismo, né? Patriotismo no Brasil. E aí um deles criou essa disciplina nas escolas, ou voltou com essa disciplina para as escolas, né?
voltar ali a fazer o culto à bandeira, ao hino nacional nas escolas, que hoje já não é mais feito, né, em escolas públicas, para alimentar novamente esse patriotismo. Então, posso sim criar uma disciplina para falar sobre um assunto que está sendo talvez negligenciado nas escolas. Aprimorar algum conteúdo e ter um poder fundamental de conscientização. As escolas também têm esse poder, né, fundamental de conscientização entre esse público, né, do público mais jovem. Podem e devem atuar em parceria com as famílias, delegando tarefas, né, que influenciarão na formação ética dos educandos. Então, nesse tempo de pandemia, né, que não está tendo aulas nas escolas e passou para essa parte EAD. Então, a família ela também tem uma função social de ajudar as escolas que estão delegando, né, agora essa parte da educação para dentro de casa, para dentro, né, da internet. Então, se a família não ajudar, se a família não está ali com a criança mostrando as atividades que as escolas mandam agora de forma EAD, acompanhando a criança, não vai adiantar nada, né? A criança não vai aprender. Então, a família ela tem esse poder, tem que fazer esse dever, né, de ajudar a escola em delegações também dentro de casa. E ao utilizar esse agente, é possível especificar se a proposta também é direcionada ao ensino básico, né, em geral, fundamental, médio ou ensino superior, e indicar quem vai atuar. São os professores, são os coordenadores, são os pais que vão atuar dentro de casa. Então, eu posso mostrar, né, as pessoas que vão atuar nessa proposta de intervenção. E o nosso próximo agente e último agente é a sociedade. Então, a sociedade, por sua vez, ela tem um papel também importante, né, para a mobilização de grupos, né, e pressão popular para que iniciativas de intervenção social sejam tomadas. Quando a gente fala de pressão popular, de mobilização de grupos, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado também, porque a gente não pode simplesmente falar, a gente precisa fazer uma manifestação do grupo que está sendo, não sei, como por exemplo as mulheres, no caso da violência, uma manifestação feminista para ajudar. Não, a gente não pode ficar assim muito radical nessa parte, mas a gente pode sim atuar no meio, ou seja, criação de um espaço, né, para discutir esse assunto, para que a gente possa criar uma conscientização de cidadãos, né? Eu posso fazer isso dentro da internet? Posso fazer isso na televisão? Eu posso. Eu não posso, por exemplo, fazer uma live para falar sobre a violência contra a mulher? Posso. Eu posso fazer um programa de televisão ou mobilizar um programa de televisão para falar um dia sobre algum assunto específico que atinge a sociedade diretamente? Posso. Então, eu posso sim criar debates, alguns projetos de voluntariado para falar sobre assuntos sociais, assuntos importantes na sociedade. E agora a gente vai falar sobre a parte mais importante da redação, né, que é realmente a sua estrutura. Então, 2 parágrafos de 6 a 7 linhas, ok? E a conclusão, ela também precisa de 6 linhas, porque ela precisa ser um pouquinho maior, né, para que a gente possa realizar as nossas propostas, né, as nossas propostas de intervenção, as nossas resoluções para os problemas que a gente criou. Então, a primeira coisa da nossa redação que a gente precisa fazer é o título. O título, ele não pode ser um título muito seco, né? Aquele título assim, peguei o tema e vou fazer um título aqui qualquer. Por exemplo, da violência contra a mulher, né? Eu coloco lá, a violência contra a mulher no Brasil. Não, é um título muito seco, entendeu? Eu só falei basicamente do tema, eu peguei o tema e utilizei como título. Não é assim que é para um título ser feito, né? E aí eu costumo fazer aquela pergunta, né? Você costuma ler jornais ou revistas? Se sim, o que lhe atrai para a leitura de um determinado texto? Quando você lê um jornal, né, tem aquela manchete lá, aquela manchete bem chamativa, né? Não sei, você lê lá, mulher é esfaqueada 50 vezes, homem foge da cadeia e faz, sei lá, 10 vítimas, algo desse tipo, algo que chama bastante atenção
e te faz querer ler o restante do texto para saber a matéria, né? O que compõe, quem foi essa pessoa, o que aconteceu, quem foi responsável por cometer esse ato horrendo, né? Então, os jornais e revistas, eles têm essas características de fazer um título apelativo. E a redação não é diferente. Ela também precisa ter um título apelativo, mas ela não pode deixar de conter o tema principal no título. Então, meu título ele não pode deixar de ter um resumo do meu tema principal. Então, que é a próxima parte, né? O título ele deve resumir o tema da redação, sem entregar demais o conteúdo. Então, o que eu quero dizer? Por exemplo, a violência contra a mulher. No título, tem que falar sobre a violência contra a mulher, mas eu tenho que chamar atenção para isso, né? Eu tenho que fazer um título chamativo. O meu título, por exemplo, na minha redação, eu utilizei uma fórmula ali sobre falar sobre alavancas, porque tinha a ver com a minha citação. Quando a gente for falar de citação, eu vou contar melhor isso para vocês. Então, eu utilizei alavancas para solucionar o meu problema que eu criei. E aí, no meu título, eu coloquei lá 3 alavancas para solucionar, né, 3 alavancas para, sei lá, melhorar o desafio de órgãos no Brasil, 3 alavancas sobre o desafio de órgãos no Brasil, eu não lembro direito como foi, mas era assim. E aí, o que eu faço? O que eu fiz, né? Eu chamei a atenção do leitor, do redator, para ler a minha redação. Ele vai pensar assim, tá, 3 alavancas. Que alavancas são essas? O que essa pessoa está propondo para mim, né? Está propondo agora que eu leia o texto para descobrir quais são as alavancas que ela criou para solucionar esse problema. Então, se eu colocasse só assim, 3 alavancas, né? Eu não falei sobre o meu tema no título, então eu não posso fazer isso. O meu título ele tem que estar presente o meu tema tem que estar presente no título. Não adianta eu só colocar o chamativo sem falar sobre o meu tema, né? Porque senão também o redator não vai entender. Mesmo que ele saiba o tema, é como você tem que escrever como se ele não soubesse, como se ele tivesse acabado de pegar sua redação e começasse a ler o texto agora e conhecesse o tema agora. Então, você tem que apresentar isso para ele no título, tá? O título também você tem que evitar frases longas, então ele não pode ultrapassar uma linha, né? Não pode, você tem uma linha ali para escrever o seu título. Não faça aquele título gigantesco, né? Um título muito grande para sua redação. Seja criativo, né? Tenha um título que chame a atenção, um título apelativo, um título que faça o leitor querer ler a sua redação completa para descobrir algo que você jogou ali no título. Faça a redação primeiro. A partir de ideias apresentadas, você vai pensar no título. Então, um erro muito comum é a pessoa criar o título, um título aí normal, um título que não é apelativo, e começar e fazer a sua redação. Não. Você precisa fazer primeiro a sua redação, ver se na sua texto, né, ali nas suas falas, se você consegue criar algum trocadilho para ser utilizado na proposta do seu tema, do seu título, entendeu? Escreva a sua redação primeiro, veja se você consegue resumir as suas ideias para colocar no título. Se eu não tivesse feito a minha redação primeiro e feito essa citação, né, que eu fiz ali na hora, eu não teria feito esse título apelativo, entendeu? Eu não teria feito esse trocadilho, essa conexão com o meu texto. Então, faça primeiro a sua redação e depois pense no título, tá? E lembre, né, que o título na ESA é obrigatório. Ele vale 0,20 na nota, né? Se você não escrever o título, já vai perder ponto, porque ele é obrigatório. Então, faça o título na ESA. E aí a gente vai entrar agora na introdução, né? Como que eu inicio o meu texto? O que tem que conter numa redação, numa introdução? Então, a introdução, ela pode iniciar descrevendo o tema, né? A gente já falou aqui sobre isso. Então, ela pode iniciar descrevendo o tema ou começar por uma alusão histórica, né? A gente também já falou mais no início da live. Então, como que eu inicio?
tem muitas pessoas, né, que falam assim, desde os primórdios, na atualidade, isso já tá batido. Corta isso do seu texto, entendeu? Muitas pessoas fazem isso, não é legal, fica feio, fica ali, né, algo que não é valoroso. Então, como você pode começar? Com o verbo haver. Então, o verbo haver ele é muito interessante, tem uma frasezinha já montada que a gente consegue começar qualquer redação, que é há de se compreender que, aí você coloca o tema. Então, há de se compreender que a violência contra a mulher persiste na sociedade atual, persiste nos dias atuais, persiste no Brasil desde tal época, entendeu? Há de se compreender que o bullying é uma forma de agressão contra nananã, entendeu? Há de se compreender que a fome no Brasil é algo crítico, algo importante a ser discutido, entendeu? Dá pra gente começar qualquer redação com isso. Se você está sem ideia, né? Se você não está conseguindo descrever o tema, se você não está conseguindo criar uma visão histórica, eu começo assim, a descompreender que apresento o meu tema para o leitor e depois eu começo a descrever, também dá certo, entendeu? Eu posso também apresentar o meu tema para o leitor dessa forma e escrever uma alusão histórica logo em seguida, também funciona. E ali o próximo, ou inicie com a alusão histórica ou fato histórico, a fim de se comparar com o presente, né? A fim de evidenciar a permanência dessa situação. Se aquilo já acontecia no passado e ainda ocorre no presente, eu posso sim fazer esse link, né, com a minha alusão histórica. Se for um tema recente, por exemplo, pandemia, é um tema recente, nunca aconteceu no passado, né? Não é essa pandemia do coronavírus. Então eu posso fazer o mesmo, só que eu mudo essa questão de alusão e coloco um fato de grande vulto que ocorreu recentemente sobre esse assunto. Coloco ali, sei lá, as vítimas que ocorreram, como aconteceu a pandemia, algum fato recente desse assunto no presente, né? No atual, porque você não vai conseguir trazer do passado, porque não existia, é recente, né? E no final da introdução, essa é a parte principal. No final da introdução, você vai citar os dois problemas que vão ser desenvolvidos, né, lá no desenvolvimento, sem abordá-los. Então, eu tenho que pegar esses argumentos que a gente já criou lá no brainstorming, que são as duas causas, né, no mínimo duas causas que a gente precisa criar, e citar no final da minha redação. A gente vai ver agora como fazer isso. Então, eu vou analisar a introdução agora de uma redação que eu peguei na internet, né, de uma autora. E depois eu deixo aqui na descrição do vídeo a autora, o site de onde eu tirei, tá, a redação. Que é a redação, né, sobre a violência contra a mulher. Então, vamos analisar. Ó. A violência contra a mulher no Brasil tem apresentado aumentos significativos nas últimas décadas. Então, o que ela fez? Ela criou uma frase inicial apresentando o tema. Que é a mesma coisa se vocês utilizassem o verbo haver. Há de se compreender que a violência contra a mulher no Brasil, viu como funciona? Tem apresentado aumentos significativos nas últimas décadas. Ou seja, ela apresentou o tema que é a persistência da violência contra a mulher que está aumentando essa violência, né? E aí agora ela utiliza dados concretos para reforçar esse tema que ela acabou de apresentar. Então ela começa, ó. De acordo com o mapa da violência de 2012, o número de mortes é um problema desde que ela mude, não escreva da forma que está realmente escrito lá, fielmente, né? Ela pode sim utilizar. E aí, como que ela termina? Que é a parte principal que eu quero que vocês percebam. Ó. Nesse âmbito, pode-se analisar que essa problemática persiste por quê? Então, ela levantou as causas. Ó. O problema persiste por quê? Qual é o problema? Quais são as causas do problema? Lembra que a gente já levantou isso lá no brainstorm? E é por isso que é importante a gente fazer isso. Porque a gente consegue depois encaixar no nosso texto, fazer a redação de uma forma bem mais tranquila. Então, ela levantou lá dois argumentos, que é raízes históricas, esse problema está persistindo porque ele tem suas raízes históricas,
e ideológicas. E aí depois ela vai falar sobre a sociedade patriarcal, né, que é a raiz histórica, e ideologia, que é a ideologia do machismo que existe ainda nos dias atuais, entendeu? Então ela só citou, ela pegou os dois argumentos, as duas causas, e citou no final da introdução. E aí agora ela vai desenvolver. Então ela não aborda ali na introdução para ficar uma introdução gigante. Não, agora ela vai fazer isso na introdução, no desenvolvimento, e eu vou mostrar como. Vamos lá, como deve ser o meu desenvolvimento? Ele tem que ter entre 2 parágrafos, com 6 a 7 linhas cada. Que é o momento em que você vai, em cada parágrafo, explicar por que a situação é um problema. Lembra das perguntas. O que impede dele ser resolvido? Né? Você pode utilizar esse repertório muito variado aqui, desde que ele seja coeso com a sua tese, ou seja, com seus argumentos que você levantou, que você vai defender agora nos desenvolvimentos. E o parágrafo 1, o que ele tem que ter? Você vai desenvolver o primeiro argumento, ou seja, raízes históricas, né? No caso aqui da nossa redação, citado lá na introdução. Então, você vai desenvolver o primeiro argumento. Por que ele é um problema? Por quê? Quais são suas causas e consequências? Então, lembra que eu falei que a redação é praticamente escrita por causas e consequências? Se você conseguir levantar várias causas e consequências desse argumento que você levantou, vai dar super certo. E o segundo parágrafo, você vai desenvolver o seu segundo argumento, que no nosso caso aqui é a ideologia, né? Os fatores ideológicos, o machismo. Por que ele é um problema, suas causas e consequências. Então, eu não vou misturar esses argumentos num parágrafo, não. Eu vou utilizar um para um parágrafo e outro para o segundo parágrafo, tá? Não vou misturar. Caso eu queira falar sobre um assunto que tenha também aspectos positivos, por exemplo, na ESA já caiu o tema sobre ambição. A ambição ela não é de toda ruim, né? Não tem só aspectos negativos, ela também tem seus aspectos positivos. Como? Vocês que estão aqui me assistindo agora têm a ambição de passar no concurso, não tem? Não tem o desejo, o sonho de passar no concurso? Isso é uma ambição. E isso é bom para vocês, porque estimula a correr atrás dos sonhos de vocês, estimula estudar, né? Estimula procurar um estudo, uma vida melhor, um emprego melhor, uma carreira, entendeu? Então a ambição ela não é de toda ruim. E eu posso fazer isso no meu desenvolvimento. Eu posso usar o primeiro parágrafo para falar sobre aspectos positivos e depois eu uso o segundo parágrafo para falar sobre aspectos negativos. E lá na minha conclusão eu dou um jeito de resolver esses aspectos negativos que eu levantei. Então eu posso fazer isso também para temas que não são ruins o tempo todo. Não tem como eu falar sobre aspectos positivos da violência, né, contra a mulher, não existe. Então por isso que os dois temas, os dois desenvolvimentos vão ser sobre aspectos negativos. E agora vamos analisar o parágrafo 1 do desenvolvimento da redação nota 1000. Vamos lá. O Brasil ainda não conseguiu se desprender das amarras da sociedade patriarcal. Tá aí. O primeiro argumento dela, que é sobre raízes históricas, vai tratar da sociedade patriarcal. Isso se dá por quê? Tá vendo aí o levantamento de causas? A gente joga o argumento e já levanta as causas. Isso se dá por quê? Isso ocorre porque, ainda no século XXI, existe uma espécie de determinismo biológico em relação às mulheres. Então, a primeira causa dela é o determinismo biológico em relação às mulheres. E agora, ela utiliza uma citação, que eu normalmente faço e normalmente vejo no parágrafo de desenvolvimento, no primeiro parágrafo. Então, ela diz lá, contrariando a célebre frase de Simone de Beauvoir, não se nasce mulher, torna-se mulher. E ela fez uma citação direta, né? Ela cita o autor, coloca entre aspas, a gente vai falar isso também depois, como realizar uma citação, e faz a citação de forma direta, fiel à frase da personalidade. A cultura brasileira, em grande parte, prega que o sexo feminino tem a função social de se submeter ao masculino.
independentemente do seu convívio social, capaz de construir um ser como mulher livre. Então, ela usa a citação para dar valor ao argumento que ela acabou de dizer, né, sobre o determinismo biológico da mulher, sobre ela sempre estar ali inserida num contexto de submissão, né, desde lá da sociedade patriarcal. E depois ela coloca outra causa com consequência. Ó. Dessa forma, conectivo, os comportamentos violentos contra as mulheres são naturalizados, pois estavam dentro da construção social advinda da ditadura do patriarcado. Então ela fala que a causa, né, para esses atos violentos serem naturalizados contra a mulher vem dessa ditadura do patriarcado, entendeu? Então causa com consequência. E aí ela bota um conectivo ali de conclusão do parágrafo. Ó. Também funciona bem. Eu não preciso usar os conectivos só entre parágrafos. Eu posso usar dentro dos parágrafos, conectando orações, períodos, frases. Então ela bota lá, consequentemente, que é um conectivo de conclusão. A punição para esse tipo de agressão é dificultada pelos traços culturais existentes e assim a liberdade para o ato é aumentada. Então ela conclui com uma consequência, né, de tudo que ela acabou de falar, de todas as causas que ela acabou de desenvolver, que é ali a punição, né, para esse tipo de agressão que está sendo dificultada por alguns traços culturais. Então ela conclui dessa forma o primeiro parágrafo dela de desenvolvimento. Vamos analisar agora o segundo. O segundo, ela já começa com um conectivo, a gente vai falar também mais pra frente sobre o uso de conectivos. Então, ela começa com um conectivo de soma, que é, além disso, né, ela estava falando sobre causas, consequências da violência, e ela vai continuar falando sobre isso. Então, ela faz ali aquela coesão textual, ela liga um parágrafo no outro com um conectivo de soma. Se fosse os desenvolvimentos que se opõem, por exemplo, estou falando de aspectos negativos, depois eu vou falar de aspectos positivos. Então eu coloco um outro conectivo que dá ideia, não sei, de contrariedade. Coloco não obstante, né? Tem outros, mas, porém, contudo, todavia, que eu posso iniciar agora um assunto diferente daquele que eu estava falando no meu primeiro parágrafo, entendeu? Só que o dela, ela está somando, então ela utiliza. Além disso, já há o estigma do machismo na sociedade brasileira. Então, o que ela fez? Ela apresentou o argumento 2 dela, que ela fala na introdução, sobre raízes ideológicas, que é o machismo. Então, ela apresentou e agora ela vai fazer de novo, mostrar o quê? As causas. Ela coloca, isso ocorre por quê? Viu que ela também fez isso no primeiro parágrafo? Ela fala, isso se dá por quê? E agora, isso ocorre por quê? Então, ela vai levantar as causas novamente. Ó. Isso ocorre porque a ideologia da superioridade de gênero masculino em detrimento do feminino reflete no cotidiano dos brasileiros. Nesse viés, olha, outro conectivo interessante. Nesse viés, as mulheres são objetificadas. Agora ela mostra outra causa com consequência. Ó. As mulheres são objetificadas e vistas apenas como fonte de prazer para o homem. E são ensinadas desde cedo a se submeterem aos mesmos e serem recatadas. Então a causa é o quê? As mulheres serem ensinadas a se submeterem desde cedo, né? E a consequência é que elas são vistas como objetos de prazer para os homens. Se você conseguir levantar causas e consequências para o seu tema, você constrói uma redação. Por isso que o brainstorm é importante, porque logo no início lá da prova, você consegue fazer isso, né? Deixar ali tudo esquematizado, anotadinho, sobre causas, consequências, já escolher os seus argumentos, já escolher as suas propostas de intervenção, e depois você só vai construir a sua redação no finalzinho e passar para a folha. Acabou, entendeu? É muito importante realizar o brainstorm e fazer as perguntas corretas para poder redigir a redação posteriormente. E aí, ela faz outra causa com consequência. Ó, dessa maneira, constrói-se uma cultura do medo. Então, outra consequência, construir uma cultura do medo, na qual o sexo feminino tem medo de se expressar
por estar sob a constante ameaça de sofrer violência física ou psicológica do seu progenitor ou companheiro. E ela conclui de novo com outro conectivo, né, de conclusão de parágrafo. Por conseguinte, o número de casos de violência contra a mulher reportados às autoridades é baixíssimo, inclusive os de reincidência. Então, o que ela faz? Ela diz que a consequência é a cultura do medo, que faz com que as mulheres não denunciem. E aí, a consequência disso é diminuição do número de reportes, né, sobre esses casos de violência e que mascara o problema, entendeu? Porque as mulheres têm medo de denunciar e acabam mascarando o problema, pois não denunciam e parece que o problema não existe mais. Então, ela conclui dessa forma. Agora, vamos analisar a conclusão, né? O que eu tenho que fazer na minha conclusão? E aí vai entrar lá as propostas de intervenção detalhada e vai entrar as funções dos agentes que a gente já falou aqui na live, entendeu? A conclusão, ela é o momento em que você vai elaborar o raciocínio com as ideias já apresentadas no texto. Então, eu vou resolver os problemas que eu criei no texto, as consequências que eu criei, as causas que eu levantei. Eu tenho que focar em resolver isso. Não só resolver assim, um problema de forma genérica, não. Eu vou resolver problemas que eu mesma criei. Então, é necessário que você faça uma proposta de intervenção detalhada. Você pode falar comigo, gente, mas isso é para Enem. Essa proposta de intervenção aí é para Enem. Ele que cobra isso. Cara, a redação do Enem, ela é uma redação padrão para todos os concursos. Você pode utilizar em todos os concursos. Eu utilizei na ESA e eu tirei 9,7 na redação. E é por isso que eu falo, se você consegue resolver os problemas que você criou na redação, você vai criar uma redação com muito valor. É muito importante você mostrar conhecimentos prévios. Então, faça dessa forma, utilize a proposta de intervenção, principalmente para temas sociais, entendeu? Porque você vai para o 10, Então, você vai criar uma proposta de intervenção detalhada que vai explicitar os seguintes questionamentos, que a gente já fez. Olha só, a gente está retomando, a gente já fez lá no brainstorm e a gente vai utilizar agora. Então, você já tem isso anotado na sua folha de rascunho no dia da prova. Você só vai dar o retoque final ali para escrever a sua redação completa. Então, o que será feito, né, para resolver os problemas que você mesmo criou? Como vai ser feito? Quem vai fazer, que são os agentes, né? E como vai ser feito, que é a função de cada um. Para quem vai ser feito, aqui no caso as mulheres, né? Mas qual é o público-alvo? Quem vai garantir e o seu funcionamento, né? O cumprimento disso. E no finalzinho, você vai terminar a sua redação com uma frase motivacional. Então, a frase motivacional, ela tem que ter a finalidade da sua proposta de intervenção. Eu estou resolvendo isso tudo aqui para quê? Eu quero o quê? Eu quero uma sociedade que acabe com a violência contra a mulher, que diminua esses índices, que dê proteção para as mulheres, que seja segura para as mulheres. Então, eu vou fazer uma frase de efeito sobre isso, entendeu? Uma frase motivacional que contém ali o objetivo do seu texto. Então, vamos analisar agora a conclusão da redação. Pode-se perceber, portanto, o que é isso? É outro conectivo de conclusão. Portanto, quero concluir algo. Que as raízes históricas e ideológicas, então ela reforça novamente os argumentos que ela apresentou, dificultam a erradicação da violência contra a mulher no país. Então, o que ela faz? Ela conclui que os argumentos dela, muito inteligente, ela conclui que os argumentos dela realmente são a causa do problema. É o que dificulta realmente uma resolução para o problema. Ou seja, são os argumentos que realmente causam essa persistência da violência contra a mulher. Então, ela reforça isso novamente. E para que, ela já fala, para que, ou seja, como, né? Como agora? Como a gente vai fazer?
Para que essa erradicação seja possível, é necessário. Então, essa é a frase principal para você começar a sua proposta de intervenção. É necessário, é preciso, né? É necessário que as mídias, então, o primeiro agente dela é mídia, então, é necessário que as mídias deixem de utilizar sua capacidade de propagação de informação para promover a objetificação da mulher, ou seja, ela já resolve um dos problemas que ela criou lá no desenvolvimento, que é a objetificação da mulher, e passe a usá-la para difundir campanhas governamentais. Lembra que a gente já falou sobre isso? Que a mídia pode difundir ali campanhas do governo como forma de conscientização? Então ela fala, usá-la para difundir campanhas governamentais para a denúncia de agressão contra o sexo feminino. E ela resolveu outro problema dela, que é o medo da denúncia. Ademais, outro conectivo de soma. Ademais, é preciso que, aí ela bota outro agente, que também é importante ter pelo menos 2 agentes resolvendo problemas diferentes. É preciso que o Poder Legislativo crie um projeto de lei. O que eu falei? Quem é responsável por criar e elaborar leis? Por Poder Legislativo. Ficaria muito vago se eu falasse, é preciso que o governo crie, é preciso que o governo faça isso. Não faça mais isso. Utilize as esferas responsáveis por aquela função. É preciso que o Poder Legislativo crie um projeto de lei para aumentar a punição dos agressores. Então, ela resolveu outro problema, que é a falta de punição para os agressores, para que seja possível diminuir a reincidência. E aí a frase finalzinha, ó. A frase final. Quem sabe, assim, o fim da violência contra a mulher deixe de ser uma utopia para o Brasil. Então, o que ela fez? Ela criou a frase final que resume o objetivo pretendido. Resume o que ela quer com tudo isso que ela acabou de resolver, de causar intervenções. É a frase de efeito, entendeu? Frase que resume o objetivo pretendido com a conclusão da minha redação. Então, vamos recapitular, né? O primeiro agente dela foi mídia, e ela fala como vai ser feito e para quê. E o segundo agente dela é o Poder Legislativo, que vai criar um projeto de lei. Então, como ele vai fazer e para quê. E o finalzinho da redação é a minha frase motivacional, minha frase de efeito. Agora vamos falar sobre o uso de conectivos, né? Que a gente viu bastante aí na redação como foi usado. A gente vai agora falar o que são conectivos e quais são os tipos de conectivos que existem. Mas já adianto que são inúmeros. Eu só coloquei alguns, porque senão ia ficar muito grande, né? E eu coloquei os principais, os que mais são utilizados. Mas se você quer saber sobre os outros, é só pesquisar na internet. Então você coloca lá, uso de conectivos para redação, e vai aparecer uma infinidade deles. Os conectivos, eles são palavras ou expressões que vão interligar. Então eles fazem essa ligação, né? Entre frases, períodos, orações, parágrafos. Então dá para ligar os parágrafos e também dentro dos parágrafos ligar as orações, como a gente já viu na redação. E eles são elementos essenciais no desenvolvimento dos textos, uma vez que eles estão relacionados com a coesão textual. Então, no final desse vídeo, a gente vai falar sobre uma tabelinha de critérios da redação. E lá tem o item que é coesão textual. O que é isso? É você amarrar o seu texto, interligar o seu texto no outro, interligar os parágrafos, não deixar um texto solto, com parágrafos soltos, como se eu tivesse escrito um bloco de parágrafo, outro bloco, e tá bom, agora eu vou escrever esse parágrafo sem causar uma ligação entre eles, uma relação de ideia de soma, uma ideia de contrariedade, uma ideia de sequência, qualquer uma ideia, entendeu? Mas eu tenho que fazer isso para criar uma coesão textual. E existem diferentes tipos de conectivos, e eles são classificados conforme a relação que ele estabelece entre essas frases e orações. Ou seja, se ele está expressando uma finalidade, uma conclusão, como a gente já viu hoje, né? Uma oposição, uma causa, continuidade de um assunto, soma. Então, vamos ver alguns exemplos. Ó. Lista de conectivos que indicam introdução e relevância. Então,
Primeiramente, em primeiro lugar, antes de mais nada, antes de tudo, acima de tudo, para começar, você pode falar, para começar, a violência contra a mulher, blá 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 blá, blá, entendeu? Sobretudo, a violência contra a mulher, sobretudo o bullying, sobretudo, principalmente, primordialmente. Então, a gente pode utilizar esses conectivos, deve utilizar. Outra ideia, sequência e continuidade. Ó. Depois, após, logo depois, logo após, imediatamente, na sequência, em seguida, depois que, logo que, assim que, logo então. Tá vendo que muitos são algumas conjunções mesmo? Próximo, ó, de conclusão, da ideia de conclusão, que a gente tem que utilizar nas conclusões tanto dos parágrafos, né? Tanto de ideias que a gente quer concluir e também para começar o parágrafo de conclusão. Ó, em suma, em síntese, enfim, em resumo, portanto, lembra que ela utilizou portanto? Percebe-se, portanto, por conseguinte, ela também utiliza assim, dessa forma, dessa maneira, ela também utiliza dessa maneira dentro do parágrafo, né? Dessa maneira, desse modo, logo, pois, assim sendo, nesse sentido, conclui-se que, não é concluímos que, tá? Não pode utilizar concluímos que, a gente tem que usar sempre na terceira pessoa, então é conclui-se, acredita-se, percebe-se, tem que ser dessa forma, utilizado na redação. E aí o de oposição também, que a gente utiliza bastante para temas que a gente consegue levantar aspectos positivos, negativos, ou temas que a gente está escrevendo algo no primeiro desenvolvimento que não tem muito a ver, que contraria o segundo desenvolvimento. Então, a gente pode utilizar mais, porém, todavia, contudo, entretanto, né? Eu estou falando de algo, mas entretanto, tem outra forma de se ver isso, entendeu? No entanto, só que, embora, pelo contrário, ainda que, mesmo que, apesar de que, se bem que, ao passo que, e o que eu mais gosto de utilizar, que é mais rebuscado, né? É não obstante, por exemplo, não obstante a violência contra a mulher, e eu coloco a ideia, entendeu? Que dá a ideia de contrariedade, de oposição, e fica bacana. Bom, agora vamos falar sobre como realizar as citações na redação. Eu vejo que muitos estudantes deixam de realizar a citação na redação porque não sabem como fazer. Ele até conhece uma frase, né, uma frase bacana, de uma pessoa bacana, mas não realiza a citação porque não sabe como fazer, tem medo de escrever e dar errado. Então, tem duas formas de a gente fazer citações no texto. Você pode fazer uma citação na redação de forma direta ou indireta. E aí, cada uma dessas modalidades possui características específicas para que elas sejam mencionadas no texto. Então, no primeiro caso, né, da citação direta, como você vai fazer? Ela é composta pela transcrição da frase. O que é transcrição da frase? É eu escrever a frase como ela é escrita pelo autor. Fielmente, não posso errar nenhuma palavra. Eu tenho que escrever do jeitinho que o autor falou, entendeu? Do jeitinho que a personalidade falou. E para isso, eu coloco lá, eu menciono a autoridade no texto, né? Como dizia o filósofo Sócrates, vírgula, entre aspas, eu coloco a frase transcrita, do jeitinho que ele disse. Só sei que nada sei. Como dizia Simone de Beauvoir, vírgula, duas, entre aspas, mulher não nasce mulher, torna-se mulher. Entendeu? Como dizia a célebre frase, ou a célebre frase de Simone de Beauvoir, a célebre frase de Sócrates, a célebre, de acordo com, também é interessante, de acordo com o filósofo Sócrates, de acordo com Simone de Beauvoir, de acordo com Malala, entendeu? Eu posso utilizar o de acordo com também funciona. Só que eu sempre tenho que lembrar de citei o autor, boto uma vírgula, entre aspas, coloco a frase transcrita fielmente. E a citação indireta, ela já é diferente. Já no caso da indireta, o estudante ele vai fazer o quê? Vai parafrasear. O que é parafrasear? É escrever com suas próprias palavras
o que o autor disse, entendeu? Você vai citar na redação de forma que utilize suas próprias palavras para explicar a frase dita pela pessoa em algum momento. Então, por ser uma citação feita com frases do próprio autor da redação, não da personalidade, né, de sua autoria, não é preciso, não pode, na verdade, que você utilize as aspas para indicar a frase. Então, você não utiliza aspas na citação direta, só na direta, tá? Apenas o autor é informado na citação. Então, veja um exemplo. Você não pode deixar de falar do autor que escreveu a frase, tá? Segundo a famosa frase do filósofo Sócrates, vírgula, o conhecimento sobre qualquer coisa pode mudar. Né? Já que ele fala que só sei que nada sei, ele fala que o conhecimento muda o tempo todo, ele não é absoluto, né? Da mesma forma que você tem o conhecimento agora, daqui a um tempo ele já pode ter mudado e não é o mesmo conhecimento. Então, só sei que nada sei. Por isso, não é possível dizer que há um conhecimento absoluto. Afinal, questionar e mudar também fazem parte do saber. Tá vendo que ele não fala a frase transcrita, mas ele fala a ideia da frase com suas próprias palavras, sem deixar de citar o autor da frase. Então, é assim que se faz a citação indireta. E agora vamos falar sobre os critérios de correção, né? Como a sua redação é corrigida pela ESA. Então, o primeiro critério de correção é a ausência de título. A gente já falou sobre título hoje. Se você deixar de colocar o título na redação da ESA, que é um título obrigatório, você vai perder 20 décimos da nota da sua redação. Então, coloque o título. Você já sabe que é obrigatório, não custa nada você desenvolver um título para a sua redação. E o segundo critério é o tema. E por que lá no primeiro slide a gente falou sobre analisar o tema? Por causa disso. Porque você não pode criar uma fuga do tema, nem parcial, nem total, muito menos total, né? Por isso que a gente analisa o tema, para saber o que escrever, saber o que eu estou escrevendo. No dia da prova, você já está ansioso, mais nervoso, com muitas outras coisas para resolver, muitas outras matérias. Então, analise o tema, não custa nada, é super rapidinho você escrever ali os tópicos do seu tema, para não fugir da curva, né? Para não deixar nenhuma fuga sobre esse tema e perder pontuação nesse critério. Terceiro critério, coerências nos parágrafos. A gente acabou de falar sobre isso no uso de conectivos. Então, eu preciso utilizar os conectivos para interligar os meus parágrafos. Isso é fato, para causar coesão textual. E outra coisa também que tem a ver com coerência nos parágrafos é, por exemplo, eu estou falando de algo, né? Estou ali confirmando alguma coisa na minha redação, alguma causa, alguma consequência, só que no outro parágrafo eu vou e falo totalmente ao contrário daquilo que eu tinha falado, entendeu? Como se eu falasse assim, que a violência contra a mulher é algo ruim, e depois eu falasse no segundo parágrafo que a violência é algo bom, entendeu? Estou falando assim, algo meio radical, mas é para que vocês entendam, né? Como se eu estivesse contrariando uma ideia que eu acabei de colocar no texto, contrariando uma ideia minha. Eu não posso fazer isso, eu tenho que ter coerência no que eu estou falando. E aí o quarto critério da correção é a argumentação. Por isso que a gente faz o brainstorming, para a gente já decidir quais são os nossos argumentos. E é muito importante também você fugir do senso comum, fugir daquilo que todo mundo acha, né, sobre esse problema. Falar algo realmente, uma argumentação de valor. E é por isso que eu falo bastante que a gente tem que estar sempre escutando debates, vendo jornais, lendo argumentações, procurando vídeos sobre atualidades na internet, pra gente, lendo redações prontas, para a gente conseguir verificar quais são esses argumentos importantes sobre esse assunto, entendeu? Quais são esses argumentos fora do senso comum que eu posso utilizar na minha redação para que ela tenha um valor. E o quinto critério de correção é a coesão na linguagem, que também é o uso de conectivos, né, que a gente acabou de falar, interligar esse texto e utilizar uma linguagem o quê? Uma linguagem de padrão, né? Uma linguagem coloquial. Não ficar botando muita oralidade no texto.
é para usar o português coloquial. Você está escrevendo um texto, não está falando com alguém, entendeu? E a sexta modalidade também tem a ver com isso, é a modalidade textual. A redação da ESA, ela é dissertativa argumentativa. Então eu tenho que encaixar minha redação na modalidade textual certa, dissertar sobre o tema, mas defendendo argumentos. Por isso que é importante a gente criar uma proposta de intervenção, por causa dessa parte aí da dissertação e argumentação, entendeu? É importante que eu crie uma proposta de intervenção por causa da modalidade textual que a ESA pede, né? que a ESA pede para a gente na hora de desenvolver o texto. E o sétimo critério de correção é a seleção lexical. O que é isso? É basicamente escolher as palavras que vão ser utilizadas no meu texto. É para colocar palavras bonitinhas mesmo, é uma forma assim, mais fácil de vocês entenderem. Por exemplo, eu propus uma redação para os meus alunos que era sobre a fome. E aí uma das minhas alunas escreveu assim, que esses alimentos que são jogados fora, né? Aí eu falei para ela, vamos mudar isso aqui? Vamos colocar alimentos descartados ou alimentos desperdiçados? O que eu fiz? Eu mudei uma seleção lexical, né, para tirar uma marca de oralidade também do texto. Que a gente fala no dia a dia, ó, joga isso aqui fora para mim, joga essa banana fora, vou jogar essa banana fora. Eu não falo, vou ali descartar o lixo. Não, a gente fala, vou jogar o lixo fora. Só que na redação é importante que a gente tenha esse feeling de escolher, de fazer essa seleção lexical correta das palavras, para não ficar no texto como se eu estivesse falando com alguém e não escrevendo, entendeu? A seleção lexical é importante. A apresentação, o oitavo critério também muito importante. Por quê? Primeira coisa sobre a apresentação que eu falo bastante é letra. Então, se você já tem a letra feinha, né, aquele garranchinho, toma cuidado, porque pode perder ponto na apresentação. É importante que a sua letra esteja legível, né, uma letra bonita, não esteja aquele texto todo tombado para um lado, né, faça um texto ali retinho. Outra coisa também, na folha de redação da ESA vai ter lá as linhazinhas, né, e as numerações. Então é importante que você salte o espacinho para começar o parágrafo. A gente começa o parágrafo saltando um espacinho de pelo menos uma falange aqui do dedo, né? Então eu utilizava até o dedo na hora de escrever. Eu colocava meu dedo lá em cima da folha, quando eu começava o parágrafo, excluía esse espaço que meu dedo estava tampando e começava a escrever logo na frente. Então eu tenho que marcar esse espaço de início de parágrafo. Eu não posso fazer aquele texto quadrado, chapado, aquele texto reto. Não, eu tenho que deixar demarcado, delimitado o meu início de parágrafo por um espacinho, entendeu? Na folha de redação. Então, a apresentação do texto conta muito. E outra coisa também que conta é não ficar errando na folha de redação oficial. Por isso que a gente faz o brainstorming, utiliza a folha de rascunho para já deixar ali os meus parágrafos prontos, a minha redação pronta, para só depois, assim, transcrever, né, passar limpo, que a gente chama, para a folha de redação oficial. Claro, pode acontecer que quando você esteja passando a limpo ocorra algum erro de alguma palavra, pode. E aí você vai fazer lá a correção padrão, né? Coloca a palavra que você errou entre parênteses, risca, né? Passa uma linha traçada nessa palavra que você errou e continua escrevendo na frente como se não tivesse aquilo ali, como se tivesse sido excluído. Só que eu também não posso ficar fazendo isso o tempo todo. Eu errei aqui, errei ali, errei... Nossa, errei algo muito grande, não posso. Porque eu vou perder ponto de apresentação, vou perder espaço na minha folha para continuar escrevendo, né, o restante da minha redação. Então, cuidado na hora de passarem a limpo para não errarem, não ficar aquele texto todo errado, né, corrigido ali na hora de você entregar a sua redação. E o nono e último, mas não menos importante, né, porque é o que vale mais pontos na redação, e foi aí que eu perdi 3 décimos, né, na minha redação, que é gramática e ortografia. Então, o português ele tem que estar falando, entendeu? Se você já estuda para ESA, você estudou gramática e ortografia. Você não pode cometer erros básicos de escrever uma palavra errada, né? De deixar de pontuar uma palavra.
e eu perdi no uso de alguma vírgula, no uso de alguma frase que eu botei errado, porque a gente escreve muito rápido, né? Então, alguma vírgula que eu deixei para trás. Então, você tem que tomar cuidado com vírgulas, com pontuação final, com pontuação das palavras, uso de acentos, né? Acentos circunflexo, acentos agudos. Não pode deixar de pontuar isso. O uso do tio, às vezes eu conheço pessoas, né, que escrevem muito rápido ali o tio e acaba colocando o tio em cima do O e não em cima do A. Acontece, é em cima do A. Então, vai perder pontos de gramática e ortografia, de apresentação também. Então, cuidado com esse tipo de errinhos, né, que a gente comete muito na hora de estar escrevendo redação. Pontuação, pinguim dos is também são importantes, colocar o pinguim do i, o tracinho do t, tem gente que escreve lá, esquece de traçar o t, aí deixa um negócio reto, que não caracteriza que é um t. Cuidado também na hora de concordância verbal, né, que tem a ver com gramática, ortografia, uso da crase, correção correta das palavras, na hora de fazer a concordância verbal e nominal, fazer corretamente para que não perca ponto nesse critério que é o que mais vale, né, na hora de corrigir a redação. E é isso, gente. O que eu tinha para falar é basicamente isso, né? A redação ela é prática e leitura, não adianta. Você tem que estar o tempo todo escrevendo mesmo, escrevendo uma redação. Treinar redações semanalmente, né? Tá sempre treinando ali a escrita da redação, reescrever redações utilizando ali a mesma proposta textual. Por exemplo, eu criei essa redação sobre violência contra a mulher, sobre patriotismo. E aí eu vou criar agora uma segunda versão, tentando melhorar aquela primeira que eu escrevi. Quem está começando, principalmente, vai perceber que a primeira versão nunca fica boa, né? E aí, quando você escreve a segunda, dá uma pesquisada mais sobre o assunto e tenta melhorar, escreve a segunda versão, vê que já ficou bem melhor que a primeira. E aí você vai escrever a terceira versão e vai ver que, nossa, agora tá show, entendeu? E aí, com o tempo, você vai se acostumar a fazer, desde a primeira, essa versão melhorada, entendeu? Você acostuma com a redação boa. E é por isso que é necessário que você vá reescrevendo suas redações, fazendo novas versões, sempre buscando melhorar desde a primeira, entendeu? Eu fiz muito isso e foi o que me ajudou a melhorar nas minhas redações e já de cara conseguir fazer uma redação excelente. Leia suas redações em voz alta, isso também é muito importante. Por quê? De preferência, lê para alguém. Lê para alguém e pede para essa pessoa verificar se está legal, né, o uso de palavras, o uso de seleção lexical, se precisa de alguma vírgula. Porque, por exemplo, quando a gente está lendo, a gente costuma fazer pausas, né, normalmente na nossa respiração. Então, a gente verifica se está faltando alguma vírgula ali, se eu deixei de colocar uma pontuação, se eu deixei de acentuar alguma palavra, se eu fiz uma concordância errada, né? Então, ler é importante para que a gente perceba os erros mais facilmente, erros de coesão do texto, se eu conseguir interligar meu texto corretamente. É importante ler. Ler, principalmente para alguém. Ler sua redação. E o que eu fiz muito, e é muito interessante, foi o que a gente acabou de fazer, né? Que é analisar uma redação pronta. Leia redações prontas. Pesquise na internet lá, assim, ó, redações prontas nota 1000. Ou então procura uma redação que você quer escrever sobre o tema, procura redação sobre isso, entendeu? Nota 10. Você vai achar muitas redações que você vai conseguir analisar o que foi feito, conseguir tirar argumentos dali, ver a estrutura do texto, como foi escrito, quais conectivos foram usados para causar coesão, quais foram os agentes utilizados na intervenção, como ela concluiu o seu texto, entendeu? É importante você ler redações prontas para saber como fazer a sua. É muito importante. Então, tenha esse hábito. Pesquise e leia, né? Como a gente já falou muito aqui sobre dados concretos, obter dados para colocar na redação, dados prévios. Leia notícias, saiba dos principais temas que estão sendo tratados na sociedade, atualidades. Eu colocava muito no YouTube assim, ó, atualidades. Eu tinha sempre alguma pessoa falando sobre assuntos atuais, até mesmo para redação, né? Para ser falados em redação. E com isso eu levantava temas para escrever redação e argumentos de pessoas, né, que já estudam mais isso, né?
para eu também conhecer diferentes pontos de vista, diferentes pontos de vista do meu, diferentes argumentos que eu poderia utilizar que eu não estava percebendo, né? Ou que eu não sabia. É importante. E anotar também dados concretos, anotar aqueles dados, aquelas porcentagens, aqueles números que a gente precisa para colocar na redação. Outra coisa importante também é não perder tempo escrevendo redações de temas que já caíram no concurso. Procure conhecer novas propostas, né? Procure conhecer as que já foram cobradas e novas propostas que são apostas para redações de concursos. Também é interessante. Esses assuntos que já foram cobrados, não faça mais redação sobre isso. Você vai perder seu tempo. Para que eu vou fazer uma redação sobre ambição, sobre doação de órgãos no Brasil, se eu sei que já caiu, não vai cair novamente? A redação nunca vai ser repetida. Então procure saber temas que já caíram para você não fazer mais. E nunca se esqueça de atribuir o título à sua redação. Ele é obrigatório no concurso e vale ponto. Então, o título normalmente ele é obrigatório. Quando ele não é obrigatório, ele é facultativo. Você pode colocar ou não, mas isso não vai influenciar na sua nota. Então coloque. Na dúvida, sempre coloque o título, tá? Sua redação da ESA ela deve conter entre 20 e 30 linhas. É o que a ESA te oferece para escrever a sua redação. Nunca menos que isso, tá? Porque você não vai conseguir elaborar tudo que você precisa falar numa redação em menos de 20 linhas. E nunca muito menos que isso, né? Até porque você pode perder pontuação se você escrever menos de linhas necessárias, né? Um número menor de linhas que você precisa para fazer sua redação. E nunca mais também. Nunca mais de 30, né? Não sei nem se tem espaço para isso, mas nunca faça isso. Treine ali para 25 a 28 linhas. Escreva sua redação nesse número de linhas. E se você seguir o que a gente já falou hoje, né? Aquela quantidade de linhas correta para cada parágrafo, você já vai encaixar isso aqui de forma natural. E é isso, gente. É o que eu tinha para falar para vocês. Eu espero muito que essa aula ajude vocês na prova da ESA, né? Assista do início até o final, procurando ali elencar tudo que eu falei, né? Ver as retomadas que eu falei durante o vídeo. Eu, de coração mesmo, eu espero que ajude, né, vocês aí que estavam meio perdidos ainda na redação ou que têm dificuldade, a melhorar a nota de vocês com algumas coisas que a gente falou aqui hoje, ó, algumas formas aí de melhorar tanto a coesão textual, tanto a argumentação no seu texto, que você talvez não estava fazendo antes e que agora vai passar na frente de muitas pessoas mesmo